Gender gap. É a defasagem, a distância entre o que recebem os masculinos e os femininos, já que a gente falou em gender, não vou falar em sexo, né? Mas sim, a distinção aqui é a diferença de renda, né, dos homens em comparação com as mulheres. E aí há duas formas principais de entender o problema. A forma, por exemplo, feminista relativamente hegemônica é de que há uma conspiração do sistema, né? Há um machismo estrutural que faz com que as mulheres recebam menos do que os homens. Tá? E o quanto isso está certo, o quanto está errado, a gente pode dizer, olha, as mulheres efetivamente recebem menos, né? E, de fato, há um aspecto estrutural nisso. Nesse aspecto amplo, estão corretas as críticas. Mas qual é a versão vulgar disso, né? A versão vulgar desse argumento é de que as mulheres recebem salários menores fazendo a mesma função, o que é, inclusive, impossível, né? No mais das vezes, no Brasil, de maneira radical, se isso acontecer, é tranquilo, né? Tu é demitida e aí tu entra com processo e mostra que tinha um paradigma lá que recebia mais do que tu, nem precisa ser homem, pode ser até outra mulher, né? Se houver uma disparidade de renda que não tiver uma fundamentação por função, horas de serviço, disponibilidade para viagens, alguma coisa assim, até eu acho que estou sendo mais flexível do que a nossa legislação provavelmente o é, né? Qual é a razão mais efetiva dessa disparidade? É a divisão de funções dentro da família, né? Basicamente, as mulheres ganham a mesma coisa que os homens se elas tiverem a mesma função, se elas tiverem a mesma carga horária, se elas tiverem a mesma disponibilidade para viagens, elas vão ganhar a mesma coisa, né? E em algumas áreas, talvez elas ganhem, algumas mulheres acabam ganhando a mesma coisa que homens, ganhando muito mais do que as outras mulheres. Elas, então, estão no topo desse gender gap, muitas vezes, o que explica que a maioria das mulheres ganhe menos do que os homens em média é pura e simplesmente o fato de que elas têm a tal da dupla jornada, ou às vezes tripla jornada de trabalho, que é cuidar não só do seu trabalho remunerado fora de casa, mas também cuidar da casa no sentido amplo e, em terceiro lugar, e o mais trabalhoso deles, cuidar de crianças, cuidar das crianças ou dos doentes, dos idosos da família. Essa função da mulher dentro das famílias, de cuidar das crianças, cuidar da casa, cuidar dos idosos e doentes da família, isso acaba competindo com o tempo dela para se dedicar a uma atividade remunerada, explicitamente remunerada. E é isso que leva ao gender gap. Esse gender gap, essa diferença de rendimento entre a mulher e os homens, gera uma série de problemas que nós não temos ainda uma maneira boa de resolver ou uma maneira melhor de resolver do que as sociedades tradicionais. Qual é a solução tradicional? O homem é o provedor e a mulher cuida da casa. A mulher pode ter uma atividade remunerada também, mas é suplemento, é complemento, não é a base principal. E ela não pode abandonar essas funções que são muito importantes dentro da família, de cuidar da casa, das crianças, até mesmo do próprio marido, né? Para que eles tenham condições de se desenvolver, de trabalhar, de estudar, de viver bem, né? Essa é uma tarefa da mulher. Na família tradicional, a mulher tem este importantíssimo papel. E o feminismo tem combatido isso da seguinte maneira um pouco equivocada. Começa dizendo que a mulher tem que ter o direito a, se quiser, ter também o foco na profissão. Dessa noção que eu não tenho nada contra dizer que a mulher também tem que ter essa possibilidade, essa alternativa, tem que estar aberto, não pode ser vedado à mulher que quiser, né? Se passou para o ponto de que a mulher tem que priorizar a carreira. E aí isso fica muitas vezes pela metade. Poucas mulheres estão dispostas a isso,
poucas mulheres querem realmente isso, e para garantir que todas elas tenham acesso, começou-se a criar incentivos para que a mulher abandone a posição, os papéis tradicionais da família, e passe a ser uma profissional como os homens em todos os sentidos. Só que aí não se formam as famílias, as mulheres ficam isoladas, não têm filhos, quando resolvem ter filhos aí já é meio difícil, ou muitas vezes impossível, e aí nós temos esse grande paradoxo. As mulheres continuam recebendo menos, porque elas continuam tendo tarefas que não são remuneradas em dinheiro diretamente, não existe uma taxa de indenização por cuidar das crianças e doentes e da própria casa, e aí se tenta fazer isso, se tenta resolver esse problema criando garantias para as mulheres que acabam se tornando outras armadilhas, se tornam incentivos perversos que fazem com que, no final das contas, os divórcios sejam epidêmicos. A quantidade de divórcios explode muito, já na década de 60, 70 começa a explodir, e uma das marcas disso é a questão da pílula anticoncepcional. Então, a entrada das mulheres no mercado de trabalho não é nenhuma novidade, tá? Então, sei lá, década de 1930, 1940, 1950, as mulheres estavam no mercado de trabalho, só que em funções relativamente de apoio, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, houve, de fato, muitas mulheres indo para empregos de homem, vamos dizer assim, né? Porque muitos homens estavam no esforço de guerra, não necessariamente como combatentes, mas estavam alistados nos países da Europa e nos Estados Unidos, e no Brasil também, em parte, né? Com o retorno desses homens para a vida civil, elas são empurradas, em parte, de volta para as funções tradicionais, mas isso não fica bem resolvido, e a partir daí há essa mudança cultural, vamos dizer assim, de que as mulheres têm de estar no mercado de trabalho, se ela fez uma faculdade, ela tem que exercer essa profissão, né? Só que tudo isso vai se transformando muito, muito ao longo do século XX. Então, as mulheres, por exemplo, nos Estados Unidos, elas faziam curso universitário, mas elas viravam donas de casa, não trabalhavam nas suas profissões, tinham filhos e, eventualmente, lá pelos 40, 50 anos, elas iam realmente para o mercado de trabalho naquelas suas áreas de especialização. É um fenômeno muito curioso, né? Mas, na década de 60, isso começa a ser visto como negativo. E aí a nossa situação atual a maioria das mulheres prefere ter uma família. É uma espécie de vocação, se não natural, cultural, que tem sido demonizada. Já vi muitas mulheres falar de maneira muito pejorativa, essas donas de casa aí que ficam o dia todo em casa. Eu raramente vi um homem com tanta misoginia em relação à mulher que tem esse papel de dona de casa, se não da parte de outras mulheres, né? A mulher que, eu batalho, eu trabalho, não sei o quê, eu tive meus 2, 3 filhos, nunca deixei de trabalhar. O homem tende a achar isso maravilhoso. O homem acha isso maravilhoso até o momento em que a mulher pede o divórcio e diz que ele tem que sustentar ela para o resto da vida, não só o filho, mas ela também, porque ela deu os melhores anos da vida dela para ele, né? E aí ele tem que sustentá-la. Então, eu te falei, né, dos incentivos que se criaram para tentar dar garantias para essa mulher que, se de fato ela fica dependente desse papel tradicional, sempre tem homens e mulheres malandros, né? Então, o cara chega aos 50 anos e troca a companheira dele de 48, 45 anos por 2 de 25, né? E aí aquela mulher que se dedicou realmente ao lar, a cuidar da casa, a cuidar dos filhos, a cuidar dos doentes e idosos da família, ela perdeu o emprego sem direito à indenização. Então, se começou a garantir direitos à indenização, e isso está correto, né? Mas se perdeu um pouco o tom, e é difícil de fazer essa sintonia fina, né? O legislador, com as melhores boas intenções, e obviamente também com muitas más intenções, errou muitas vezes e erra sistematicamente, até ao ponto de se dizer assim,
olha, daqui a pouco a gente vai ter que dar licença maternidade igual para homens e mulheres, casados ou solteiros, porque é a única maneira de não minar terrivelmente a empregabilidade da mulher em idade fértil. Eu gosto muito do Desmond Morris, sou fã do Desmond Morris porque ele é zoólogo, ele inicia como zoólogo. A visão de zoólogo dele que vai determinar a sua antropologia. E sua antropologia e sua sociologia decorrente dessa antropologia. Então vamos pegar os leões. Vamos ver a questão binômio necessidade e capacidade. Nos leões, em boa parte das sociedades de leões, existem sociedades de leões especializadas. Vou pegar uma das sociedades que eu mais observei, que é a especializada na caça de búfalos. Né? Existe uma sociedade de leões que é especializada nisso. Quem caça são as fêmeas. Não é o macho que caça. Mais fêmeas que machos. Ela vai lá, tem um macho, várias fêmeas, é um harém, é uma poliginia, né? E elas vão lá e caçam. Na hora que a presa é abatida, quem tem preferência em comer a carne é o macho, porque ele tem mais necessidades. As necessidades, ele tem um metabolismo maior, ele tem que comer mais, ele tem um peso maior, então ele tem essa preferência, embora elas tenham caçado. A sociedade funciona muito bem. E elas caçam também porque os deveres de maternidade para os leõezinhos não são muito grandes, porque os leõezinhos já nascem prontos, né? Já começa a caminhar e tal, aquela coisa, eles já passam alguns meses, eles já estão raciocinando, já sabem para onde vão, enfim. Claro, o leão é uma sociedade mais complexa do que a maioria das espécies animais, mas mesmo assim está muito longe do humano. Por que o humano muda isso? No humano, quem caça, originalmente, aí nós estamos falando do primeiro homem, primeira mulher, como o Desmond Morris qualifica, o primeiro casal. No humano, quem caça é o homem. A função da caça passa a ser do macho. E que continua a ter maiores necessidades, exceto pela fase de amamentação da mulher, em que ela vai chegar perto do gasto calórico dele. Né? Mas é uma coisa pontual. Ele que caça. E aí, por que ele caça? Porque a criança humana ela precisa de muito mais atenção. Nós vamos chegar na atualidade com isso. Ela precisa de muito mais atenção do que o leãozinho. Ela demora muito mais do que o leãozinho para chegar no ponto de autonomia. E quanto mais atenção ela tiver, mais ela vai preparar um bom adulto, capacidades e tal. E hoje nós exploramos muito isso porque há uma exigência da sociedade moderna em relação àquele primeiro casal de complexidade, a complexidade de conhecimentos que essa criança vai ter que ter, de acessos, enfim, é muito maior. Então, naturalmente, esses deveres de maternidade eles se estendem. E claro, envolve também paternidade, mas a gente não vai forçar a barra. A mulher é naturalmente vocacionada, como a leoa, a dar uma atenção mais clara, mais direta ao leãozinho, à criancinha humana, no nosso caso, a criança humana. Então, nós vamos entrar nesse binômio necessidades, vontades, porque a partir do momento que você passa a ter, porque nós estamos falando aqui de comida, o leão só tem necessidade de comida, basicamente, nem de abrigo ele tem. O humano já passa a ter necessidade de abrigo e comida. Né? Mesmo assim, no início, o macho precisa mais do que a fêmea. Né? Ele tem maiores necessidades. Com a multiplicação da oferta de coisas que podem ser desejáveis ou necessidade, porque desejo, necessidade, vontade, tudo se mistura, na verdade. Acaba se misturando. Acaba havendo uma fusão. Tenho vontade, preciso disso, preciso daquilo, e pronto, ela vai lá, preciso de uma mesa nova. Né? Então aí, no caso, a mulher tende muito mais a precisar de uma mesa nova, porque não está gostando mais daquela, do que o homem, que por ele fica lá 70 anos a mesma mesa. Não tem. Esse refinamento é mais feminino, é mais do gênero feminino. Né? Então, o que acontece? Com a sociedade moderna, isso muda. Então, a mulher passa a ter mais necessidades em termos do que é quantificável em termos de preço no mundo. No mundo moderno hoje, na atual oferta de bens e serviços, a mulher demanda mais. O gênero feminino demanda mais. Então, ela passa a ter mais necessidades. Isso é arbitrado como? É arbitrado da forma que a gente sabe que arbitra. Eu gosto muito de usar o exemplo da sociedade de Florença do século XIV. Para mim é um paradigma
do que seja uma sociedade que organiza isso naturalmente. Não é a lei. Eu não gosto quando o legislador se mete a arbitrar essas coisas. Ele mais erra do que acerta. Deixa as coisas tomar o rumo que elas têm que tomar. Como acontecia com o primeiro casal humano, como acontecia com os leões. Como acontece com os leões. As coisas tomam um rumo natural. Em Florença, o que aconteceu? Os homens enriqueceram. Enriqueceram porque os homens faziam o comércio. Os homens iam à caça. Eles iam fazer comércio no Mediterrâneo, eles inventavam novas indústrias, eles criavam. Era a função do homem fazer isso. O homem ia caçar. E caçar é ganhar dinheiro. Ir atrás. É o gap. Tá? E aí o que acontecia? Eles só se casavam, geralmente, os homens bons, os homens honrados, em torno de 40 anos. Com mulheres de vida, os melhores anos da vida dela. E eles sustentavam a casa. Não significava que ela não tivesse um papel ativo, ela sempre dava opinião, ela era muito ouvida. É uma sociedade cristã, é uma sociedade italiana, ou seja, em que há toda uma tradição de meio que matriarcal, meio que da mulher ser muito ativa. A gente sabe, quem conhece italiano sabe que a mulher italiana ela é muito ouvida dentro do casal, ela tem uma voz ativa. Uma coisa é ter voz ativa, outra coisa é essa coisa de quem vai caçar e quem não vai caçar. Isso é uma função exercida dentro do núcleo família. É isso que eu procuro ver. Quem vai exercer tal função? O leão é assim, o primeiro humano é assim, o humano da sociedade de Florença é assim, o humano da sociedade francesa do século XIX, ou da sociedade brasileira do século XVIII. Qualquer exemplo histórico que você veja de organização familiar, de organização que pode ser poliginia, pode ser monogamia, e tem poliandria também, mas com exceção na história. Poliandria a gente já debateu aqui o que é poliandria. A gente sabe que é exceção. A quem quiser ver o que é poliandria pode ver aqui o programa. Então, esse é o ponto. Então, hoje nós temos uma situação em que as necessidades femininas, como já era em Florença, Florença inaugura essa fase, isso vai dar no Renascimento e todas as outras revoluções que ocorrem a partir daquelas sociedades das cidades italianas do século XIV e XV, quando elas vivem seu auge. E isso vai evoluindo até os nossos dias, em que você tem uma situação que hoje você tem, em que o gênero feminino, em termos monetizáveis, do quanto custa cada necessidade, quanto custa cada preciso disso, as necessidades femininas são maiores. E o homem continua caçando, ele continua mais vocacionado, mais direcionado para a caça, é visto naturalmente como tal. Tanto que é visto como natural, eu mesmo tenho esse ideal, acho lindo, acho maravilhoso, eu não acho nada de errado. As pessoas, o feminismo contestar isso é contestar uma ordem que para mim é muito cara. E que é muito cara para muitas mulheres também. Não é só para homens que é muito caro. As mulheres que vivem assim se sentem policiadas por um feminismo que elas detestam, na verdade. Por quê? Qual é o problema dela cuidar da casa? Qual é o problema dela ter filhos? Ou não tendo filhos, cuidar da casa, cuidar do esposo, ajudar, apoiar. Tudo isso faz parte. Eu acho que é o exercício de funções. São necessidades, funções. Necessidades de um lado, funções de outro. Então, isso é absolutamente natural. E isso explica, na soma de tudo, nós estamos ainda com paradigma. Por mais que a gente tenha mudado, porque a gente tenha inventado nossas formas, o nosso paradigma de organização social, econômica, é uma decorrência desse modelo florentino do século XIV, não é mais do feudal. O feudal era diferente. No feudal é diferente as funções e quem faz o quê. Mas eu estou baseando no modelo florentino que é mais parecido com o nosso. Nós decorremos mais disso. Nossas cidades modernas decorrem mais disso. Nossas sociedades modernas decorrem mais disso. Então não há problema nenhum nisso. Né? Agora, significa que pode haver outros arranjos? Claro que pode haver outros arranjos. Não tem problema nenhum. Agora, não vamos tornar a coisa a termos de comédia. Tem aqui no YouTube, tem aqui Lavagem Cerebral, que é uma série norueguesa,
em que mostra, por exemplo, que na Noruega, com esse modelo e tal, tentaram fazer as mulheres trabalhar nas sondas de petróleo. Não deu certo, não aguento. Não, é o tipo do trabalho masculino. Né? E aí diz, mas isso é ideologia de gênero. Isso é fabricado. As mulheres são tão capazes de trabalhar como engenheiras na perfuração de petróleo quanto os homens. Isso não é verdade. Né? Existem vocações naturais, existem coisas que são determinadas pela biologia. Né? O que existe na chamada ideologia de gênero, de esquerda, de pós-modernista, ela quer dizer que a biologia é só um discurso, que a ciência é só um discurso, como diz Derrida, e que não existe determinismo biológico, que não existe gênero biológico, que não existe determinismo sexual. Claro que existe, evidentemente que existe. A começar pela maternidade. O homem, até onde eu sei, não é capaz. Não tem útero, não é capaz de gerar filhos, não dá luz, não amamenta. Até onde eu sei, não amamenta. Acho que é um dado da biologia. Então, só isso já muda tudo. É evidente que muda tudo. Tem que ter um tempo para amamentar. E a gente sabe hoje, isso é pregado, inclusive, muito bem pregado. Gosto muito de que não existe melhor alimento para um bebê do que o leite da mãe. A ciência não inventou nada parecido. Nada tão bom. Não só pela questão do alimento, pela questão afetiva também. Tem essa relação, você psicanalista sabe, essa relação com o seio materno e tudo mais, que são importantes para o bebê humano. Então, isso tudo não mudou. Você está até preocupado, vamos incentivar a maternidade. Eu não estou preocupado com isso. Quiserem fazer uma sociedade que não vai ter filho, lá pelas tantas isso vai se corrigir naturalmente. Tudo se corrige naturalmente, não tem problema nenhum. Esses problemas de demografia, eles são autocorretivos. Não vejo grandes problemas de demografia. Na história universal, a demografia nunca foi um grande problema. A não ser para as extinções, né? Quando você faz com uma sociedade o isolamento de uma sociedade, ela geralmente leva o isolamento extremo de uma sociedade. O caso da Tasmânia, bem conhecido, que se isolaram lá porque tinha ligação com terra com a Austrália, terminou a glaciação, deixou de ter a relação com a terra, e aí aquela sociedade foi evoluindo, até ficar num estado de miserabilidade, com muito menos indivíduos, o que foi determinado pela miserabilidade absoluta daquele povo que ficou isolado. Então, tem situações que são determinadas assim. Mas, de modo geral, estamos falando de sociedade global, e aí, a partir de influência, a gente já está falando de sociedade global, não vejo grande problema em qualquer arranjo. Os arranjos devem ser livres de policiamento. Aprenda a ser livre de policiamento. Agora, claro que esse policiamento existe, aquela coisa, o conceito de honra, né, que fala o Ganês Apiá. Gosto muito do livro dele sobre a honra, sobre a evolução ao longo da história do que é honrado, do que é a opinião dos outros sobre você. A visão de Schopenhauer, sempre lembro esse conceito de honra. Então, claro que essa opinião dos outros sobre você, sobre o seu arranjo familiar, vai variar com o tempo, vai variar com as sociedades e tal. Ele está experimentando esse refluxo, mas também tem um refluxo. Também a toda ação corresponde, a toda cultura corresponde uma contracultura, a toda inovação corresponde uma reação ou de manutenção, ou de vamos mudar, mas não dessa forma, uma postura conservadora, uma postura revolucionária, enfim. Tudo isso está ligado a esse conceito de família. Não gosto das intervenções, realmente as intervenções têm sido bastante negativas, intervenções da lei, do legislador, da questão de vamos arbitrar isso aqui em termos jurídicos. Eu acho que a arbitragem natural, a arbitragem que leva, voltando para os leões para concluir, é aquela arbitragem. Pô, vem cá, tudo bem, as fêmeas caçam porque elas se organizam melhor para caçar e tal, elas são mais hábeis nisso. Ótimo, não tem problema. A maternidade delas não exige delas. É uma dedicação tão que elas não possam fazer isso. E o macho, como ele tem que competir, ele tem que formar mais músculo para competir, ele vai ter que formar aquela poliginia, não é fácil para o macho. Então ele vai ficar com a melhor parte da carne, é natural isso. Não, se as feministas querem isso, beleza. Então vamos fazer como as leoas. Elas caçam, elas fazem tudo, elas cuidam da maternidade também. E na hora das necessidades, então vamos inverter o jogo também. Então os homens passam a ter mais necessidade porque os leões
na época tinham mais necessidades. Como os primeiros casais humanos, o homem, se a única provisão é comida, então o homem realmente tem mais necessidade de comida do que a mulher. Agora, as coisas que estão postas à venda hoje, os que têm preço, as mulheres têm mais necessidades, ou mais vontades, ou mais preciso disso, preciso daquilo, do que os homens. Isso está claro. Assim como existe a gender gap, existe o consumo, o gap de consumo. E o gap de consumo aponta que o consumo feminino é maior, hoje, em termos globais, do que o consumo masculino, o que é absolutamente natural, dado o tipo de oferta e valoração dos produtos de bens e serviços que nós temos hoje. O leão come primeiro porque ele é mais forte, na verdade, né? E existe a noção de que ele é importante para o grupo. Então, não é porque ele precisa, é porque ele pode, tá? E qual é a função do leão num bando de leões, né? Ele é o macho que protege as fêmeas e os filhotes de outros machos, né? Porque quando um macho é derrubado, vamos dizer assim, ele é afastado e outro toma o lugar, a primeira providência que ele faz, instintual, é matar todos os filhotes que estão em idade de amamentação. Os outros que já passaram disso, eles continuam. Por quê? Porque a amamentação, até mesmo a nossa espécie, embora de maneira não perfeita, ela inibe a ovulação, né? A fêmea não entra no cio, no caso das leoas, né? E como ele tem muito pouco tempo para ficar ali e passar a sua prole, uns 3, 4 anos talvez, depois um outro vai derrubá-lo, né? O auge dele, ele vai ter que aproveitar, então ele não pode, não é que ele faz esse cálculo todo, é instintual tudo isso aí, né? No caso da nossa espécie, um dos nossos problemas é que as profissões hoje em dia não exigem força física, né? Mesmo o cara que trabalha na obra, ele vai usar um guindaste, ele vai usar uma série de coisas. Eu já vi mulheres fazendo trabalho de obra, levantando peso, carregando saco de cimento, essas coisas. Não é esse o problema. O problema é que as mulheres são muito mais preciosas nas mais variadas culturas para estar se gastando, para estar sendo destruída no mercado de trabalho. Esse é o grande paradoxo. As mulheres são muito mais indispensáveis para uma sociedade e a produtividade delas é muito limitada nessa função que é insubstituível, que é de serem mães, que é de cuidarem das crianças e dos idosos e dos doentes das famílias, né? Essa função, ela é muito desgastante, ela gasta muito tempo, né? É muito trabalhoso, não que tu não tem que carregar muitos quilos cuidando de criança, mas tu tem que estar o tempo todo meio atento, porque as crianças vão botar o dedo na tomada do nosso ambiente ou vão botar a cabeça dentro do chiqueiro onde o porco pode comer, enfim, muitas coisas as crianças vão fazer e que as mães ou as tias têm que estar muito atentos. E os idosos, então, o idoso, o doente, ele tem um problema de saúde, ele precisa de atenção, mas lá pelas tantas ele começa também a explorar, né? Então é muito comum, a pessoa tem um problema de saúde real e ele também começa a se tornar malandro em cima daquela doença. E aí quem tem que administrar, quem tem que controlar, quem tem que sacar tudo isso são as mulheres. É um trabalho complexo. Isso que eu quero dizer, é um trabalho complexo, muito difícil, que exige atenção constante e multitarefa, várias coisas que a gente brinca, né, que são muito características da média das mulheres, não que todas sejam boas nisso, não tem mulheres que não são boas para isso, e tem homens que são bons para isso. Então, há variabilidade, mas em média as mulheres são perfeitas para essa atividade, né? Quer dizer que toda mulher tem que ser mãe? Não, de jeito nenhum, e nunca foi assim, né? Nunca todas as mulheres abraçaram a maternidade. Sempre houve espaço para mulheres que queriam ser tias, que queriam ser profissionais, queriam ser, sei lá, feiticeiras, alguma coisa assim. Existia nas mais variadas culturas espaço para essa variabilidade das mulheres. Em relação aos homens, a lógica é muito diferente. A lógica é a da descartabilidade. Os homens são muito descartáveis. O que isso significa e o que isso implicou na nossa evolução biológica? Os homens têm uma enorme variabilidade. Então, tem muitos péssimos, tem alguma quantidade de médios, né, e tem muitos muito bons.
As mulheres têm uma outra curva de distribuição. Tem poucas péssimas, tem muitas na média e tem poucas excelentes, né? E a gente não conseguiu mudar isso com faculdade e tudo mais. O que nós temos hoje em dia? A escola, a sala de aula tradicional, ela é mais tolerável para as mulheres do que para os homens. Os meninos têm muito mais aversão à sala de aula, seja do ensino fundamental, seja do ensino universitário, do que as mulheres. Os meninos estão muito mais dispostos a correr riscos físicos, né, que em parte são valorizados, porque, enfim, correr risco dá mais dinheiro do que ser competente tecnicamente. Então, eu sempre brinco, olha, a pessoa que é muito boa tecnicamente, no Brasil, por exemplo, ela vai bater ali no teto dos salários de 10 mil, 15 mil reais por mês. A competência técnica, em sentido muito estrito. O cara é um bom mecânico, um bom engenheiro. Se ele não é bom também de administrar, de lidar com outras pessoas, ele vai bater nesse teto, né? E as mulheres estão tomando conta das profissões em que se exige muitos anos de dedicação minuciosa, do detalhezinho técnico. As mulheres são melhores do que isso. E isso inclui profissões como, por exemplo, a de médico, né, que é uma profissão muito vista como o médico, né? Tem até uma brincadeira que mostra, por exemplo, o Google Tradutor, né, traduzindo uma frase. Então, uma linguagem lá pode-se dizer usar pronomes e artigos neutros. E a frase era alguma coisa como alguém está lendo tal coisa, alguém está limpando a coisa, alguém está cuidando da criança, alguém não sei o quê. É uma língua em que isso tudo vai ser neutro, né? E aí o Google Tradutor, ao traduzir para o português ou para o inglês, no exemplo que eles mostram, mas em português também funciona, ele vai colocar muitas vezes ele está lendo, ela está lavando, ela está cuidando da criança, né? Por quê? Porque é estatístico, né? Estatisticamente está associado dessa maneira. Pois bem, no atual ambiente muito desnaturado, vamos dizer assim, as mulheres dominam, por exemplo, para quem é que vai passar no vestibular de medicina? É mais provavelmente uma mulher do que um homem. Quem é que vai passar no concurso para juiz, para promotor, para sei lá o quê, para qualquer coisa que tenha um monte de gente disputando a vaga? Vai ser, em média, a mulher. Gradualmente, as mulheres estão tomando a frente em tudo aquilo que exige a competência detalhista minuciosa. E os homens continuam, mesmo assim, se destacando nos sujeitos mais competentes, nos sujeitos mais destacados, nos sujeitos mais geniais, mesmo nessas áreas em que as mulheres, na média, dominam. Qual é o resultado disso tudo? Bom, um dos grandes resultados é um colapso bastante generalizado das famílias no Ocidente, né? Aqui a questão do gender gap, ele parece que é um problema sobre renda, sobre salário, sobre remuneração, e na prática ele é sobre a família. A família no Ocidente não se conseguiu ainda organizar como ela... Bom, uma das formas que se tem resolvido isso é subsídio para que as pessoas tenham filhos, para que formem famílias. Assim, se tiver um incentivo fiscal, talvez as pessoas continuem casadas, talvez elas tenham filhos. Isso tem tido sucesso, por exemplo, na França, parece que isso deu muito certo, né? E aí Basta ver, me permite o apêndice, o parênteses, basta ver que a França foi mais agressiva nisso, e isso se reflete já na comparação com a Itália, com a Espanha e com a Alemanha, se reflete na pirâmide etária. Ou seja, a França, ao ser mais incisiva nesse subsídio direto, não é só isenção fiscal, é dinheiro mesmo, para que a mulher deixe a carreira um pouco de lado e se dedique à criação de filhos, fez com que nascessem mais crianças. Não acho que seja a forma correta de resolver as coisas, né? Não acho, mas é uma constatação estatística da realidade.
E a outro grande desafio é fazer com que as famílias permaneçam unidas, né? Então, a partir dos anos 70, divórcio se banalizou, né? E aí um outro elemento dessa discussão, eu penso que Gary Becker, o economista, né, discutiu muito essa economia das prisões, do casamento, etc. Na questão da economia do casamento, o Becker e os que seguiram a lógica de raciocínio dele diziam o seguinte: olha, principalmente com a pílula anticoncepcional e a revolução sexual decorrente disso, né, as mulheres perderam o poder de barganha e de convencer os homens a que eles tinham de se casar com elas para poderem ter relações regularmente com elas, né? E isso tornou muito complicado a situação, paradoxalmente, para as mulheres, porque ainda que os homens, há muitos estudos, tu é um dos grandes divulgadores desses benefícios, ainda que os homens se beneficiem muito em termos até de riqueza, qualidade de vida, longevidade, estando casados, no curto prazo, o homem de 20 anos, 22, o pessoal não se casa hoje em dia antes dos 30, dificilmente, né? Mas, enfim, o homem que se casava aos 20 anos, o que ele via? Não, ao me casar eu estou perdendo todas as outras mulheres. Ele nem tinha acesso a elas, né? Naquela época era muito mais difícil. Né? Não que isso seja verdade. Isso não é bem verdade, né? O cara continua tendo acesso. Não. O que eu quis dizer é que na década de 1950, o acesso a todas essas mulheres era muito menor do que hoje. Mas mesmo naquela época, a visão era a seguinte: não, agora que elas estão liberadas, né? Não precisa mais casar para ter acesso às mulheres nessa forma, não tem mais tanto apelo para me casar. As mulheres também passaram a ter menos poder de barganha, de cobrar, não, tu te casa primeiro e aí a gente vai ter este mundo maravilhoso. Aí é muito complicado, porque aí vem os filhos, a vida fica bem mais complicada, bem mais difícil. O cara pensa que vai se divertir e ele passa então a ter de trabalhar, realmente. Isso se agrava. Da década de 70 em diante, geralmente as mulheres é que pedem o divórcio, tá? Isso é sistemático desde sempre, praticamente. Só que no Brasil, 80%. Só que os homens começam a não se casar mais com as mulheres. Eles ficam nessa brincadeira, nessa diversão interminável, na qual eles perdem muito, né? E a situação atual é de que se tu só pagar para as mulheres terem filhos, e na verdade é uma série de situações aqui que não vem ao caso em que isso continua acontecendo, mas se o Estado, como na França, começar a incentivar as mulheres a ter filhos, nós vamos ter uma situação de, basicamente, mulheres sozinhas cuidando de crianças, o que também não é o ideal para a formação das crianças. Há uma série de estudos que mostram, olha, pode ser uma correlação, a gente pode estar confundindo efeito com causa, sim, mas é muito marcante que o filho de pais separados precocemente, assim, os pais ficaram só até os 5 anos ou nunca foram casados, né, nunca viveram juntos, né, ela nunca teve um parceiro constante, ficou, sei lá, mais de 5 anos morando com ela. As crianças crescem e têm mais problemas na escola, mais problemas em arranjar emprego, mais problemas com a lei, tipo, são presos, né? Então, há uma grande predominância de filhos de lares desagregados nas prisões, no desemprego, com baixa escolaridade. Então, alguma coisa, assim, o elemento não é sutil, ele é muito marcante. Pode haver correlações, com certeza deve haver, mas provavelmente há um elemento causal também nisso. Então, é importante estimular que as pessoas se casem e continuem casadas, né? E isso é muito difícil, né? A sociedade tem uma série de incentivos perversos, no sentido de desviados, né? Que fazem com que as pessoas façam as escolhas muito focadas no curto prazo, com grandes perdas no médio e no longo prazo. Por exemplo, para as mulheres, né, a ideia de que primeiro eu vou fazer um curso superior, primeiro eu vou passar no concurso, primeiro isso, primeiro aquilo, primeiro aquele outro,
faz com que elas, no fim, elas querem ter filhos, mas elas colocam primeiro isso, isso, isso. Resultado, muitas calculam mal esse tempo. E quando agora então eu vou ter filhos, aí não conseguem mais, porque já está com 35, 40 anos. Não é impossível, mas é difícil e às vezes é caro e às vezes o resultado é perigoso, tanto para a mãe quanto para o filho dessa mãe tardia, né? Isso é uma situação muito complicada e difícil de reverter. Ou seja, para quem já perdeu essa corrida, não tem muita solução, tá? Adoção e tal, mas realmente é importante, mas muitas pessoas não estão tão abertas. E outra, né? A mulher está solteira aos 40 anos, ela tem dificuldade de se casar aos 40 anos, os homens não querem casar com a mulher de 40 anos, de 50 anos, em média, né? Por quê? Porque a atração sexual da mulher está muito relacionada com marcas de sua fertilidade. Isso pode ser, isso varia, tem a mulher que fica muito atraente aos 50, 60 anos, existe, mas é a exceção que não dá para dizer, não é um fenômeno demográfico isso, né? Então, o problema demográfico do gender gap está muito relacionado com esse problema de qual é a função das mulheres nas famílias. No mercado de trabalho, se a mulher se dedicar ao trabalho como um homem, trabalhar o mesmo tipo, mesma quantidade de horas, com a mesma disponibilidade para viagens e outras coisas que alguns empregos vão exigir, ela vai ter o mesmo salário. E se for uma área em que grande competência técnica, atenção a detalhes seja importante, apesar de exigir também outras habilidades de gerenciamento de pessoas, etc., ela talvez até ganhe mais, porque aí nesse tipo de cargo, realmente, o desempenho e não o cargo é que vai determinar a remuneração. As mulheres são tão competentes, ou até, em média, elas são menos incompetentes do que os homens. Só que os homens estão dispostos a sacrifícios, eles gostam de alguns sacrifícios que, em média, são difíceis de conciliar com o papel da mulher, não na sociedade, não na empresa, mas na família. E claro que esse papel da mulher na família é importante também para a sociedade. Gender gap não é resultado de uma conspiração, seja lá de quem for, ele é resultado de forças naturais, uma série de fatores que aqui a gente já explorou alguns deles, mas haveria outros fatores que vão determinar que gender gap. Outra coisa, gender gap não é resultado de o juiz homem ganha mais que a juíza mulher. Não, não é verdade. Isso não é fato. Você contrata alguém para fazer auxiliar de serviços gerais no Brasil, salário mínimo para um, salário mínimo para outro, pronto. Ou uma faixa salarial para um para outro. Na indústria, assim por diante. Não existe esse gender gap para funções iguais. Isso está praticamente não existente. A gente vê a galera, mas ele faz mais hora extra e tal, mas isso é outra história. Falando, a hora trabalhada é remunerada para as mesmas funções. Mas as funções que os homens fazem... Bom, claro, eu acho que limpar a fossa vai ganhar mais do que trabalhar no escritório. É natural. Tem funções que dependem, por exemplo, de conhecimento de noção espacial. A gente sabe biologicamente, isso é uma questão da biologia, de que o homem, por uma questão evolutiva, a questão dele estar mais voltado para a caça externa e tal, ele tem, geralmente, na média, estatisticamente, uma visão espacial maior. Então, existem várias profissões em que isso é valorizado. Design gráfico, por exemplo. Claro que você tem uma noção espacial, não quer dizer que a mulher não possa ser competente nisso. A questão do correr riscos, né? Correr riscos é muito bom. O homem é muito mais moldado pela evolução, por todas as tarefas que exerceu ao longo da existência humana, desses milhares de anos de existência humana, para os riscos, naturalmente, para a matemática também, essa questão da arbitragem, investir na bolsa e jogar com arbitragens financeiras, né? Arbitragem de bolsa, de negociações de ativos, os homens naturalmente saem melhor, mas não existe nenhuma discriminação. Quando você abre uma conta na corretora,
Você abre seu cadastro lá como investidor, como apostador, a mulher pode apostar tanto quanto o homem. Não existe nenhuma restrição legal a isso. Nenhuma restrição do tipo, a corretora, não quero você porque você é mulher. Não existe nada disso. Né? Nada disso é fato. O que existe é que mais homens se interessam por isso e mais homens ganham dinheiro com isso. Querer reverter isso na base da lei não vai funcionar. Vai dar ruim. Não é um problema a ser resolvido. De maneira nenhuma, a meu ver, é um problema a ser resolvido. Ele é uma questão dada, uma questão natural. E cada um escolha. O Estado interfira o mínimo possível, a minha visão, nas escolhas individuais que as pessoas fazem. Eu quero casar. Pronto, tá, beleza. Quero viver do casamento. Isso pode valer para o homem também. Hoje tem muita demanda para isso. Como existem muitas juízas, promotoras e médicas, existem homens jovens também talentosos, né, que podem ter um casamento com elas e ficar cuidando da casa, pelo menos o cara é bom, por exemplo, em arrumar o cano do banheiro. Às vezes também não é, mas supõe-se que seja melhor para isso, que ela não goste de fazer isso e que ele possa fazer isso por ela. Enfim, arranjos pessoais não devem ser objeto de policiamento externo. Quanto menos policiamento externo, melhor. Que as pessoas cuidem de suas próprias vidas, sejam responsáveis por seus próprios atos, respondam por seus atos, por suas escolhas. Esse é o fato principal. Essa noção do feminismo, essa crítica do gender gap e tantas outras, ela é uma questão que nasce com a sociogenética. Ou seja, a ideia de que a sociedade é responsável pelo que acontece com o indivíduo. Eu já sou absolutamente contrário à sociogenética. Eu acho que o indivíduo deve, na maior parte do tempo, como princípio básico, deve ser ele responsável por seus atos, por suas escolhas, por que ele faz da vida dele. O problema que eu destaquei não começou com o Estado tentando se meter nessas relações, se acelerou muito com a pílula anticoncepcional hormonal para as mulheres, né? Isso gerou, já havia uma certa pressão, tensões já havia, as mulheres já trabalhavam, uma série de coisas, mas ainda se casavam, tá? Com a pílula anticoncepcional, elas começaram a não se casar, porque os homens passaram a não se casar com elas, tá? E isso criou, eu me lembro, algumas mulheres desquitadas aqui no Brasil eram muito mal vistas pelas mulheres que continuavam casadas, porque ela era uma ameaça, né? Isso meio que passou, porque essa desgraça agora é compartilhada por todas e é meio que incentivada, do tipo, não, larga esse cara, esse traste aí, né? Fica com uma pensão para os teus filhos, né? Volta, reativa a tua profissão, etc, etc. Isso é quase que um mantra, que para algumas pessoas funciona, para muitas não funciona. É como aquela história do programa de demissão voluntária, né? Para algumas pessoas permitiu, então, se tornarem bons empresários, para uma massa de pessoas que não tinham nenhuma vocação, mas tinham a ilusão de que tinham, foi o caminho da ruína, né? A questão das mulheres irem para o mercado de trabalho, eu acho fundamental, acho muito importante, acho que enriquece muito, mas mesmo feministas, que agora tiveram o título de feminista cassado, como o caso da Camille Paglia, né? Ela diz, olha, as universidades precisam se adaptar para a biologia feminina, ou seja, a mulher, é importante que ela possa ter os seus filhos ali em torno dos 25 anos, ela não pode esperar para os 30, 40, 50, né? Então, as mulheres devem entrar na universidade, mas deve haver uma maior flexibilidade para o jubilamento, digamos assim, para elas conseguirem se engravidarem, ter um lugar especial para poderem cuidar de seus filhos, caso continuem É que lá o sistema de universidades é tipo um lugar isolado, é um convento, vamos dizer assim, não é bem convento porque é misto, né? Mas tem essa lógica toda que para nós é estranho, porque o brasileiro faz o curso superior nas horas vagas, trabalhando e fazendo tudo mais e não estudando, né? Mas a questão básica é o que precisa ser adaptado, que há um problema a ser resolvido, ele há. As chances do Estado, querendo fazer uma regulamentação geral, errar a mão, não é que seja mais provável, já se provou como sistematicamente pior. Mas a partir de um problema que não foi estatal, que foi
uma possibilidade técnica da mulher controlar a sua fertilidade, né? Pelo menos no início, se criou uma série de problemas aos quais também surgiram muitas oportunidades. O Estado tentou intervir para regular algumas irregularidades e foram basicamente, no início, certamente, homens tentando resolver esse problema, porque, de fato, os homens até hoje dominam principalmente a política. Quem são a maior parte dos governadores, presidente, vereadores, ainda são homens, né? Mas a política se voltou de uma maneira de tentar resolver problemas da maneira errada, identificando equivocadamente os problemas. Muitas tentativas foram feitas. A que a gente citou da França foi bem sucedida, para o objetivo a que se destinava deu certo, né? Pode-se até questionar, quem é que está tendo filhos? Né? Essa é uma outra questão. E de que maneira? Outra questão. Aí, se a gente vai tentar fazer uma sintonia fina, quando a gente acerta a sintonia, a realidade também já mudou. Então, a desgraça do gestor que quer fazer um microgerenciamento geralmente piora e muito as coisas, mas que há um problema e que a gente precisa resolver, nem que seja criando concepções mais amplas de o que é o problema e de como ele pode ser resolvido. Eu acho que é um problema muito central na civilização ocidental, pelo menos. E com isso eu concluo. Bom, eu não acho que haja um problema, mas se quiser achar que é um problema, eu tenho a solução. A solução é aquele casamento tradicional de antigamente, vírgula, né? Quer dizer, como ideal, e que se concretizou em determinado momento da história, que é um homem, uma mulher, as crianças, casamento indissolúvel para a vida inteira, e quem vai caçar é ele. Essa solução não é uma solução, é como eu dizer, não, se tu tá com problema de obesidade, tu precisa gastar mais, fazer mais exercícios e comer menos. É uma solução lógica, que esbarra no fato de que a pessoa vai sentir muita fome, vai sentir muita vontade de comer, e de repente ela até faz durante 1 a 2 semanas aquilo que eu recomendei, depois ela come mais ainda, então ela acaba engordando mais. Então, a grande dificuldade aqui é justamente esse desafio de acertar quais são os incentivos sociais que poderiam levar isso a uma efetiva solução, né? Então, não é um problema simples, ele é complexo e envolve, inclusive, a discussão. Pegando essa metáfora, por exemplo, de discutir os incentivos, a nossa sociedade, corretamente, tenta não discriminar os obesos. Mas, ao fazer isso, muitos que tinham uma potencialidade marginal para a obesidade já significativa, aí se largaram de vez e passaram a ter, digamos assim, orgulho. Então, se fez uma glamourização de uma condição que é altamente destrutiva no médio e no longo prazo. É um problema difícil. Assim, tem solução fácil? Claro, né? Tem um livro incrível, existe esse livro, que é A Dieta de Auschwitz, mas, obviamente, está muito errado. Só para dizer gender gap, eu conheci uma moça uma vez, que era de uma família bem situada, né? E ela dizia assim: olha, na minha casa, minha mãe é feliz, minha avó é feliz, as minhas tias são felizes, porque nossa família sempre seguiu de um bom princípio. A primeira coisa que você deve fazer quando chega à idade adulta é conseguir um bom casamento. O resto você vê depois. Não teve dúvida. Ela tinha toda a razão. A pílula anticoncepcional diminuiu o poder de barganha das mulheres para conseguirem, um bom casamento, 2, algum casamento. Eu diria que aos 20 anos isso continua extremamente demandado. Então, casamento não. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, continua extremamente demandado. Tá, vamos ver se eu entendi. Então, a mulher de 20 anos vai se casar com um cara de 30 anos, que está tentando, então... Tá, eu entendi o teu plano. E que já demonstrou, por A mais B,
que é um sujeito muito bem sucedido, responsável, que não vai fazer porcaria, não vai desandar para trás. É um bom caçador de renda. Quantos por cento dos homens de 30 anos estão nesse mercado? Porque tem esse problema, né? É a questão. Eu te diria que, numericamente, 30, 40, 50. E numericamente, eles são muito superiores à oferta. E isso é uma questão demográfica também. Eles são muito superiores. Quer dizer, de mulheres. Tem mais oferta de homens casadoiros do que de mulheres casadoiras. Sem dúvida nenhuma. Bom, podemos ganhar o prêmio Nobel. Ou tu ganha o prêmio Nobel. Eu acho que é mais fácil a gente ganhar o prêmio Ig Nobel. Não, porque se tu conseguir resolver esse problema, né, e apresentar ele de maneira que a comunidade eu não acho que científica e política aceite. Não, eu não acho que seja um problema ser resolvido ideologicamente. Eu acho que é um problema ser resolvido casa a casa, cada um cuida da sua vida. Eu acho isso. Não, as pessoas não vão ser obrigadas a casar. A questão é o incentivo, Aurélio. De novo, né? Não, mas esse incentivo está presente. Esse incentivo é real e existente. Foi que essa jovem, foi uns 20 anos atrás isso já. Não, vai fazer 20, 15 anos atrás. Ela chegou, estava num grupo assim, estava num grupo de homens assim. Olha, a minha mãe é feliz, minha avó é muito feliz. Você já conheceu, então sabe que é muito feliz. Porque ela sempre seguindo o princípio da família. Está no seio, está no sangue da família, isso é um princípio ideológico da família. Case bem, minha filha. E elas cumpriram isso. Essa opção está posta, ela não precisa de incentivo, mais incentivo que essa opção não existe. Agora, as feministas vão dizer que isso é o fim do mundo. Problema delas, não ligue para as feministas, ligue para a realidade. Esse é um dado. E faz os homens, como você já disse, como você ressaltou, como as estatísticas provam, fazem os homens também que fazem essa opção muito felizes. A gente sabe disso, que um casamento para a vida toda é a garantia de maior longevidade, de maior qualidade de vida, de maior felicidade para o homem. E também, eu já conheci também, não estou dando exemplo único, às vezes você reclama que eu dou exemplo único. Eu já conheci senhoras que tiveram um bom casamento, agora já estão viúvas, ou enfim, ou estão casadas ainda, e que estão muito satisfeitas com o que está. Passaram muito policiamento lá atrás? Passaram. Foram xingadas de tudo que é coisa, porque a inveja é uma porcaria, tá? Elas enfrentaram a inveja, a maledicência, o feminismo, todos esses ismos elas enfrentaram. Mas o que elas, no fim da trajetória, tanto para o homem quanto a mulher, é algo muito melhor do que esses que ficam xingando e não tem solução para suas próprias vidas, que ficam querendo impor para os outros. Mas o que tu acaba de descrever são os incentivos perversos para que as mulheres não se casem, para que as mulheres deem ênfase na carreira, para que elas vejam elas próprias com desdém a mulher que se casa com um homem mais velho e mais rico, né? Mas ainda assim eu tenho minhas dúvidas, Aurélio, se há uma correspondência bionívoca. Tu diz que vai sobrar homem casadoiro, né? Eu acho. É demográfico. E é uma consequência do gender gap também. Porque o homem quer apropriar esse gender gap da melhor maneira possível, porque ele não tem o que fazer com o dinheiro. O homem não tem o que fazer com o dinheiro. O homem tem 40 anos, tá rico, ele vai fazer o que com o dinheiro? Se ele resolver gastar, ele vai gastar em quê o homem? Nada. Ele não tem necessidades, a não ser comida. O que eu não estou vendo são tantos homens com 30 anos e que sejam bons partidos, né? Talvez eu esteja maximizando, talvez também não tenha tantas mulheres de 20 anos que sejam bons partidos, pode ser isso que tu está querendo dizer. Aí talvez eu concorde, né? Mas eu penso... Não é isso, não, vamos lá. Não é que não existam, certo? É que a ideologia dominante diz a elas não façam isso. Policia, impede. Então a quantidade de mulheres nessa faixa que tem ideologicamente diz uma banana para vocês feministas, vão catar o que fazer, certo? Eu vou cuidar da minha vida, certo? Essa quantidade é muito pequena.
que aguenta a patrulha, que aguenta policiamento, que aguenta essa ideologia toda e diz, não, eu quero isso para minha vida. Não quer dizer que eu não vou fazer carreira, mas a prioridade número 1 é formar uma família. Eu quero uma família de verdade, com um homem que me proteja, com um homem que cuide do sustento da casa, com um homem que seja responsável, que tenha seus vícios e coisas. Isso é de menos, tá? Isso é da vida. Tá? Mas que seja um bom sujeito. Tá? Esse bom sujeito existe em maior quantidade hoje do que pessoas, que mulheres, que estejam dispostas a enfrentar o policiamento politicamente correto, feminista, contra essa opção. Porque é violentíssimo. É dizer, olha, você é uma traidora da classe, você é a traidora dos princípios politicamente corretos, você é a traidora do pensamento dominante, acadêmico dominante, hegemônico. Mas a minha dúvida ainda é, esse homem de 30 anos que quer casar, né, ele ainda está solteiro, tá? Em parte porque os homens também deixam para depois... Ou divorciado, casar. Porque o homem é muito vítima disso, né? Divórcio. Do divórcio. Vai ter alguns que se casaram e se divorciaram. As mulheres pediram divórcio, tá? E as mulheres de 20, 22, 25 anos, tu diz que elas encontrariam bastante candidatos nessa faixa. Na discussão americana se diz o seguinte, a mulher entre os 18 e os 30 anos, ela se vê numa situação em que ela é muito paparicada. Todos os homens dão muita atenção para ela e ela não sente necessidade de escolher, porque dá a impressão de que isso vai durar para sempre. Aí elas chegam aos 30 anos e veem que tem 5 anos para resolver isso. E aí não consegue mais. Aí é uma carreira desesperada e é o chamado bater no muro, né? Hit the wall, que a mulher chega no muro dos 30 e no mausoléu dos 40 anos. Não é que a mulher não possa ser atraente, bonita e tudo mais, bem-sucedida, mas ela não vai mais ser vista como a mãe dos meus filhos, ela não vai ser vista como a esposa, né? Haverá casamentos pessoas maduras se casam e às vezes até dura bastante, mas não vai ter a lógica de formar uma família no sentido de se casarem jovens, se casarem... Hoje em dia a gente diz, me casei muito cedo, me casei com 25 anos, né? Houve uma mudança muito radical do que é casar jovem. E se isso até funciona para os homens, para as mulheres não funciona. O gender gap, voltando a ele tem uma relação com essa questão da família, mas o problema da família é quase como uma tentativa muito atravessada de tentar resolver o gender gap, e vice-versa. Por quê? Como não existe mais a profissão, entre aspas, de mãe, de esposa, não existe mais essa noção de que a mulher vai ter como principal atividade, pelo menos até os 40 anos, a de ser dona de casa, nós temos o problema gravíssimo, entre aspas, do gender gap. As mulheres, se dedicam ao trabalho da mesma maneira que os homens, elas ganham a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, tem uma série de problemas da mulher em idade fértil que faz com que elas sejam mais caras, e no fim elas têm menor empregabilidade. Há preconceito, ou seja, o empregador a própria empregadora vai olhar para as mulheres com base na média, no que é comum. Ela vai ter dificuldade de ver que naquele caso concreto aquela mulher não vai ter filhos, não quer ter filhos, não vai deixá-la na mão, né? Não vai ter muitas faltas ao serviço por problemas de família, ou vai, né? Porque, de novo, não precisa ter filhos. A mulher, muitas vezes, é aquela pessoa que cuida dos doentes e dos idosos das famílias, num sentido amplo, inclusive, né? Então, para os empregadores, a mulher, como força de trabalho, ela, em média, ela é mais previsível, mas, ao mesmo tempo, ela tem mais associado a questão de faltas por problemas de saúde e pela questão da maternidade, que continua acontecendo, felizmente, as mulheres continuam tendo filhos, as mulheres não pararam de ter filhos, elas simplesmente pararam de
se casar e de ter os filhos no casamento, né? E sim, houve uma redução também do número de filhos. Isso em parte é bom, em parte é ruim. Muitas vezes se errou o ponto ideal, ele também é um ponto difícil de chegar. Tudo isso, discordando de ti, são problemas a serem resolvidos. A questão é identificar bem quais são os problemas, quais são as razões do problema, o que é causa e o que é efeito do quê, e o que poderia ajudar, porque a gente já viu que muita legislação tentando resolver isso ou tornou pior ou levou a problemas equivalentes. Concluí, acho que pela quarta vez. Vai passar para a quarta, quinta, 78ª, enquanto a gente não entender que a gente tem uma discordância fundamental aqui, mas a discordância vai permanecer e não há mal nenhum em permanecer a discordância entre nós. São pontos de vista que têm que ser respeitados vis-à-vis. Eu não acho que sejam... você fala que gender gap é um problema gravíssimo. Para mim, nem problema é. A minha visão não da sociedade, não é sociogenética. A visão é individual. Ou seja, homens e mulheres de 20, 30, 40, 50 anos resolvam suas vidas, façam suas escolhas, sempre há tempo de fazer escolhas, e respondam por elas. Aguentem as consequências e os ônus e bônus de cada escolha. Mas o gender gap em si, para mim, é um processo absolutamente natural, imutável ao longo da história. Varia as necessidades, variam as capacidades, variam as oportunidades, variam as escolhas. Sobretudo, variam as escolhas. Se você fizer uma constante ao longo da história, a variação não é tanto... Existe variação de necessidades, existe variação de circunstâncias, todas as variações demográficas, mas o que determina a variação maior dos modelos de família, dos modelos de ganhos entre os gêneros, entre os sexos, é a questão de escolha. Claro, tem muito de ideologia, como eu acabei de dizer. Tem muito de... a pressão predominante na sociedade é que a mulher não se case nunca, ou se case só quando ela for mais velha que ele, ou que ela tiver mais renda que ele, e que para não existir nenhuma distinção, para ninguém olhar feio e tal. Pronto. Esse é um fator ideológico. É uma ideologia. Mas a pessoa é livre para fazer suas escolhas, independentemente ou contra a ideologia ou a favor da ideologia. Isso é questão de fazer escolhas. Então que as pessoas continuem escolhendo e respondendo por seus atos. Eu só insisto nisso. Não acho que o gender gap seja um problema gravíssimo. Eu acho que, de um modo geral, isoladamente, sequer ele é um problema. Mas enfim, vamos seguir adiante, senão nós vamos continuar horas e horas aqui, não vamos chegar a uma conclusão, uma convergência. O que é natural. Eu sempre vou fazer um comentário a mais quando trouxer um elemento novo. Basicamente isso. Agora tu trouxeste a ideia de que nós temos uma divergência fundamental. E eu acho que eu entendo por que tu pensa que nós temos uma divergência fundamental. É que tu te foca em gender gap e pensa na interpretação vulgar do que é gender gap. As mulheres ganham menos do que os homens, né? Eu acho que nós dois estamos de acordo de que essa é uma visão distorcida do problema. O que é gender gap, no meu entender, e provavelmente no teu? O fato de que, objetivamente, em média, os homens ganham mais no mercado de trabalho do que as mulheres. Tu diz que isso não é um problema, e eu também digo isso não é um problema. Mas que a discussão em torno do gender gap expressa um problema, eu acho que nós dois também estamos de acordo. Ou seja, o fato de que isso virou um cavalo de batalha, isso expressa um problema. Qual é o problema que isso expressa? É essa teoria da conspiração dos homens contra as mulheres, versão número 1, e da sociedade contra os homens, versão número 2, que é a versão estrutural ou Foucaultiana, digamos assim. Essa ideia não é absurda, não é que seja um complô, é uma estrutura na qual os homens têm habilidades e funções diferentes das mulheres. As mulheres têm essa função e essa habilidade, em média, diferente de serem mães e de cuidarem das crianças e de cuidarem dos idosos e dos doentes das famílias e dos próprios maridos e das casas, né? E aí, se isso é reconhecido, problema. A gente vai pagar um salário, a gente vai pagar um tributo, a gente vai formar
uma espécie de... Como é que era aquele negócio que se juntava para a mulher se casar? Ela tinha um dote, né? O dote da mulher casada, né? Tudo isso são questões complicadas, que as propostas mais estranhas já ocorreram, já foram inclusive algumas tentadas e não se conseguiu equilibrar. Claro que algumas tentativas deram mais certo do que outras, algumas tentativas deram certo, mas geraram novos problemas. Então, eu não concordo contigo que não haja problemas. Agora, se tu pegar a expressão gender gap, aquilo que ela objetivamente ou denotativamente caracteriza, isso é um problema? Não, isso nós dois estamos de acordo que não é um problema. Mas isso expressa um monte de problemas e grande parte deles, e acho que aí nós vamos concordar de novo, é a tentativa, às vezes ingênua, às vezes apressada, às vezes muito ideológica, de tentar resolver este problema. Agora estamos de acordo? Até a próxima.